O céu ainda está pintado de tons azul escuros quando São Paulo desperta para mais um dia anônimo. As ruas do centro, ainda vazias, são cenário para pequenos ruídos, abafados pelo eco perdido nas calçadas amplas e frias. No exato instante em que o clima de solidão parece imperturbável, um caminhar decidido rompe o silêncio. João segue sua rotina matinal, carregando um saco plástico com pães frescos na mão direita e um sorriso discreto no rosto. Ele veste uma jaqueta simples, de tom neutro, calça jeans e tênis gastos, trajando uma simplicidade que esconde um montante de herança e trabalho responsável por sua fortuna. À margem de uma praça, enfileiram-se colchões improvisados e cobertores puídos, onde figuras anônimas hesitam entre o repouso e a vigília. João chega e, com gestos calmos, começa a distribuir os pães um a um, saudando brevemente cada rosto marcado pelo abandono. Ali, o cheiro do pão recém-assado e o vapor quente combatem o frio do mundo. Nesse cenário, um movimento súbito chama a atenção. Uma jovem de cabelo curto, rosto delicado, mas sujo de poeira e olhos amendoados intensos, surge como um felino acuado. Ela se aproxima por trás, movida por um desespero silencioso, posicionando-se ao lado de João. E é neste exato instante, enquanto ele estende o braço para entregar um pão, que sente o leve puxão em sua cintura. A mão ágil e trêmula da garota busca a carteira que é guardada descuidadamente no bolso traseiro. O tempo parece parar. O som distante da cidade desaparece diante da batida apressada dos corações. O dela tomado pelo medo, o dele pela compaixão inesperada. João gira lentamente, mas não reage com brusquidão ou raiva. Seus olhos procuram os dela, e ali encontra não ousadia, mas pavor, fome, exaustão e uma vulnerabilidade desconcertante. Toma, diz João baixinho, ainda com a carteira em mãos, porém oferecendo um pão extra. Talvez isso sirva mais hoje. A garota hesita. O silêncio entre eles é denso, a ponto de o ruído dos carros da avenida mais distante sequer atrever-se a preencher o espaço. Neste momento inicial de tensão, sem clichês de violência ou autocondenações, o inesperado, a empatia onde se esperava conflito, planta uma semente de mistério. Quem é aquela garota? De onde veio todo esse medo? E por que João, um milionário, distribui pães nas ruas ao invés de investir seu tempo em compromissos luxuosos? Se você valoriza histórias que exploram segredos, transformações e a incrível capacidade humana de recomeçar, não deixe de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum detalhe dessas jornadas. Continue com a gente e mergulhe nesta trama repleta de laços invisíveis e surpresas. A respiração aliviada de João contrasta com o olhar desconfiado da garota. O sol começa a desenhar sombras compridas, prometendo revelar aos poucos uma história enterrada entre a poeira e os muros dos segredos familiares. O tempo avança. Entre a recusa e a gratidão silenciosa, algo muda entre João e a jovem a cada manhã. Ela, relutante, aparece sempre no mesmo horário, como um animal acostumando-se com a ideia da comida fácil, mas sem perder a desconfiança natural. Um ritual se forma, pão compartilhado, um ou dois olhares furtivos, depois sumiço rápido. Até que, numa dessas manhãs, a chuva cai inesperada, desarma a cidade e obriga a garota a buscar abrigo debaixo de uma marquise estreita. E João aproveita a deixa para arriscar um convite relutante. Se quiser esperar a chuva passar lá em casa, pode vir. Fica só a poucas quadras daqui, diz, apontando para o lado oposto da praça. Paula, nome que só mais tarde seria revelado, hesita novamente, relutante em crer que ali havia apenas boa vontade. Mas o frio e o cansaço falam mais alto. Com passos tímidos, ela segue João, sempre mantendo certa distância. A imponente casa de João, centenária, esconde-se atrás de portões de ferro trabalhado, recobertos por eras, suas janelas altas vigiadas por esculturas de pedra já desgastadas pelo tempo. Ao entrarem, o contraste com o mundo lá fora é escandaloso.
Sofás de couro, tapetes orientais e um corredor longo ladeado de quadros antigos. Paula, visivelmente deslocada, observa cada detalhe, olhos atentos para saídas de emergência e possíveis ameaças. A primeira pessoa a cruzar o caminho deles é Maria Clara, a governanta de rosto suave e cabelos grisalhos. Ela não esconde o espanto, lançando um olhar inquisidor para o patrão, seguido de uma expressão de preocupação ao ver a garota ensopada e desconfiada. Ela é minha convidada. Trouxe só para esperar a chuva passar, explica João, numa tentativa de tranquilizar a todos. Paula mantém-se à porta, os braços cruzados protegendo o próprio corpo. Maria Clara balança a cabeça resignada antes de indicar o banheiro e oferecer toalhas secas. Enquanto isso, do alto da escada, surge Dona Lourdes, mãe de João, a matriarca doente, cuja presença, ainda que frágil, é sentida em cada canto da casa. Os olhos de Lourdes, quase sempre apagados pela dor, brilham intensamente ao ver Paula. Tudo nela, desde o modo como segura a bengala até o sorriso quase apagado, transmite fragilidade, mas também uma autoridade silenciosa. Quem é? Sussurra Lourdes, já reconhecendo algo na garota à porta. João hesita. Não sabe como explicar o encontro a Lourdes. Antes que pudesse responder, a própria senhora se aproxima, sustentando o peso do corpo em passos lentos, até parar diante de Paula. Segura sua mão fria entre as suas e num sussurro diz: já sonhei com você. Muitas noites. A tensão cresce. Maria Clara aperta as mãos, atenta. Paula desvia o olhar entre a vontade de desaparecer e um súbito desejo de pertencimento ao ambiente desconhecido. Aos poucos, a cena se dilui entre pequenos gestos e detalhes. João, alto, pele morena clara, sempre de expressão contida. Maria Clara, baixa, cabelos bem presos, roupa impecável. Dona Lourdes, franzina, longos cabelos brancos cuidadosamente trançados atrás da cabeça, mãos trêmulas, mas olhar intenso. Paula, ou a garota, como ainda será conhecida por instantes, tem traços delicados, pele marcada por machucados antigos, uma tatuagem desbotada no pulso esquerdo e olhar que mistura medo e uma curiosidade infantil. João leva Paula até a sala de jantar. Enquanto Maria Clara prepara uma bandeja de chá, Lourdes permanece fixada na presença da menina, como se lutasse contra lembranças difusas que insistem em emergir. O silêncio é denso, cortado apenas pelo som distante da chuva e do relógio de pêndulo no canto do salão. É na hora do chá que pequenas estranhezas começam a aparecer. Paula, sem hesitar, dirige-se ao armário correto quando Maria Clara pede açúcar, como se conhecesse a casa. Ao cruzar o corredor após sair do banho e vestir uma roupa emprestada de João, ela para diante de uma foto em preto e branco e sussurra um nome escrito na legenda: Eduarda. Maria Clara, surpreendida por vê-la reparar naquele quadro em meio a tantos, lança um olhar intrigado a João. Mas é no início da noite, com a chuva ainda caindo e a cidade mergulhada em semitons de luz e sombra, que o mistério começa a ganhar forma. Paula, sozinha, vasculha distraidamente livros na biblioteca empoeirada da casa. Entre títulos antigos, encontra uma nota amarelada enfiada entre duas páginas grossas. Proteja o que resta. O passado é a chave do futuro. A mensagem, de autoria misteriosa, acende pela primeira vez a chama da busca. Quem a escreveu? O que há para proteger? Paula aperta a nota contra o peito, sentindo a estranha verdade de que, talvez, o passado daquela mansão também seja o seu. Um trovão ribomba ao longe, fechando a primeira noite naquela casa de ecos antigos, memórias esquecidas e um mistério que está apenas começando. A chuva dissipara-se durante a madrugada, deixando o ar impregnado de umidade e o jardim coberto por pequenas poças que refletiam o céu acinzentado. A claridade invadia aos poucos os cômodos da mansão, filtrando-se pelas vidraças, acordando lentamente cada detalhe da entrelaçada rotina dali.
mas nada parecia capaz de dissipar o sentimento de inquietação que se instalara desde a chegada de Paula. João acordou cedo, dominado pela inquietude. Mesmo conhecendo a solidão de sua fortuna, não esperava que um gesto simples, um pão compartilhado, pudesse desencadear tamanha onda de lembranças e emoções. Ainda calçando o chinelo, olhou pela janela do quarto e viu Paula já de pé, sentada num banco do jardim, observando a distância. Havia nela certo ar de pertencimento misturado a um desalinho, como se lutasse entre o impulso de fugir e uma força desconhecida que a prendia ali. Maria Clara, caminhando em sua rotina silenciosa, cruzou o corredor e entreviu a garota pela primeira vez sob luz natural. Traços finos, cabelo castanho claro cortado rente à nuca, olhos que pareciam traduzir a juventude interrompida por algum tipo de perda precoce. Dono de olhar atento por hábito, João notou o modo como Paula mantinha-se próxima à porta lateral do jardim, como se estabelecesse uma linha invisível entre si e os cômodos mais íntimos. Os rituais da manhã dão sequência. Café servido em louça antiga, pão recém-tostado, jornais meticulosamente empilhados no aparador. Lourdes só desce depois, vestindo um xale azul claro sobre os ombros frágeis. Ela se apresenta na sala de jantar com passos tímidos, mas um sorriso luminoso brota ao ver Paula. Entre as duas se estabelece um silêncio confortável, interrompido apenas pelo tilintar da colher mexendo o chá. Lourdes deixa a mente vagar. Em sua memória, relampeja a imagem recorrente dos anos em que cuidava sozinha da casa e do filho, visitada por sombras de conversas sussurradas nos corredores. Vozes de lamentos, promessas quebradas e um rosto feminino na cozinha, marcado por olhos tristes e mãos calejadas. Revê, como que em sonho, o instante em que surpreendeu uma mulher estranha carregando uma menina nos braços, usando o portão de serviço. Não houve palavras. Apenas um olhar clandestino trocado antes de Lourdes ordenar, com voz fria, que a funcionária saísse e nunca mais voltasse. O peso desse segredo retorna com força, e Lourdes, já idosa, sente o peso do arrependimento. Num murmúrio apenas audível, sussurra: "Quem é você, menina?" Paula, sem entender totalmente, responde num suspiro: "Não tenho família. Só vim porque estava com fome." João observa esse breve diálogo, sentindo ruídos crescendo como presságios no fundo da alma. João propõe uma conversa, querendo entender mais sobre a garota, mas evitando interrogatórios invasivos. Caminham juntos no jardim, enquanto os passarinhos debicam migalhas entre as folhas caídas. Paula está mais à vontade em meio à natureza, talvez porque o ambiente fechado da mansão evoque memórias desconfortáveis que ela ainda não compreende. "Você sempre morou aqui em São Paulo?" arrisca João com voz baixa. "Desde que me entendo por gente, mas nunca num lugar só." Ela hesita, pensativa. "Hoje durmo onde dá, mas antes tinha alguém comigo." Seus olhos marejam, mas ela reprime, segurando lágrimas com orgulho malferido. João rapidamente muda de assunto, mas naquele instante percebe que a empatia pode ser a melhor maneira de ajudar. Não questiona mais. Apenas divide confidências sobre sua própria infância solitária após a morte precoce do pai, mencionando como a mãe sempre manteve a porta do afeto encostada, mas raramente aberta de verdade. Enquanto isso, Maria Clara acompanha cada movimento da nova hóspede com olhos atentos. Discreta, sim, mas não indiferente, ela percebe que Paula cruza a casa sem se perder, localizando até pequenos objetos em seus lugares exatos. A governanta mais uma vez surpreende a jovem diante de um quadro antigo na sala. Paula toca levemente a moldura, olhando para o retrato. "Essa era a cozinha nova, né?" murmura, apontando para o fundo da foto. "Eu lembro desse azulejo." O choque de Maria Clara é apenas sugerido em seu rosto impassível, mas o coração dispara. Como saberia Paula desses detalhes? Decide, então, interrogar João discretamente. "O senhor conhecia essa menina de antes?"
Pergunta à porta do escritório. Nunca vi antes da praça. Por que pergunta? Porque ela sabe mais do que parece sobre esta casa. Está ali algo além do acaso, Dr. João. Ele concorda silenciosamente, mas evita alimentar rumores, pelo menos por enquanto. Curiosa, desde a noite anterior, Paula retoma sua busca cautelosa pela biblioteca ao final da tarde. A chuva não voltara, mas o ar permanecia denso, e cada prateleira parecia esconder segredos há muito selados. Como num ritual involuntário, seus dedos percorrem lombadas empoeiradas até encontrar novamente a nota amarelada. Proteja o que resta. O passado é a chave do futuro. A frase ecoa em sua mente a ponto de provocar sonhos inquietos na noite seguinte. Sonha com uma mulher de cabelos cacheados, cheiro de lavanda e um colar com pedra azul, sentada à mesa, anotando algo num caderno. Paula vê seu próprio reflexo de menina no sonho, ouve vozes chamando seu nome e, antes de acordar assustada, percebe outra criança correndo pelo quintal daquela mesma casa. Na segunda noite, João propõe um jantar em família. Lourdes exige estar à mesa, com Paula ao seu lado direito. Aos poucos, pequenos laços se estabelecem. Lourdes interessa-se pelos poucos relatos da menina. Maria Clara se mantém distante, mas observa. João tenta aliviar o clima com histórias de infância, porém Paula mal participa. Apenas sorri comedidamente quando Lourdes se emociona ao declarar: "Eu queria poder voltar no tempo e corrigir tantos erros. O clima pesa." Paula retribui com um breve: "Às vezes o passado não deixa," e a mesa silencia. O telefone antigo toca em outro cômodo. Maria Clara atende. Sua feição muda. Ela volta à mesa para informar. Dona Lourdes é a doutora do consultório. Disse que vai passar amanhã, que a senhora precisa mesmo descansar. Lourdes, já cansada, se desculpa e pede para subir ao quarto. Antes de sair, toca o ombro de Paula e insiste: "Fique mais um pouco, menina, por favor." No silêncio da noite, João retoma a nota misteriosa e decide abrir os antigos arquivos na sala de trabalho do pai. Lá, encontra fitas cassete, anotações em agenda e fotos de funcionários antigos. Um nome se repete discretamente: Rosana. Em alguns recortes de jornal, há menção a uma demissão polêmica envolvendo essa funcionária, mas os motivos não estão claros. Na manhã seguinte, João encarrega Maria Clara de cuidar de Paula, enquanto ele sai, dizendo apenas que vai resolver alguns assuntos. Deixada parcialmente à vontade, Paula ganha confiança para explorar a casa com mais atenção. Ao passar pelo sótão, repara em brinquedos antigos e uma caixa trancada. Forçando a tampa, encontra apenas um velho boneco de pelúcia. Sensação incômoda de déjà-vu a faz recuar. Na biblioteca, reencontra o diário que havia visto em sonho. Não há nada nele, apenas anotações cifradas e datas antigas, mas a última página contém algo diferente, um endereço escrito à mão. Quando João retorna, percebe a inquietação de Paula e resolve contar o que encontrou. "Achei registros de uma tal Rosana. Parece que teve algum problema com minha família há anos." Paula, por reflexo, leva a mão ao peito, exatamente onde, em sonho, carregava um colar com pedra azul. "Rosana era minha mãe." A resposta sussurrada ecoa na sala, surpreendendo a todos. A revelação cai como chuva forte depois de longa estiagem, pesada, inesperada, impossível de ignorar. O eco desse segredo recém-revelado reverbera por cada cômodo da mansão, como portas se abrindo para corredores há muito lacrados. Ali, no encontro de vidas tão distintas, a promessa de respostas e o prenúncio de dores antigas ressurgem na superfície. O relógio da sala badalou 6 vezes e a mansão parecia prender a respiração. Por segundos, ninguém ousou dizer palavra alguma depois da confissão de Paula. Maria Clara, sempre comedida, deixou cair uma pequena colher de prata. O tilintar soou estranho no chão, como um alerta de que o segredo recém-revelado reestruturava as engrenagens invisíveis daquele lar. Paula ficava de pé, olhando para baixo,
a voz ainda ecoando em seus próprios ouvidos. Rosana era minha mãe. Uma dor aguda que ela carregava sem nome por anos, ganhava agora forma e endereço. João recuperou-se do impacto primeiro, aproximando-se devagar de Paula. O gesto era cuidadoso e respeitoso, como quem busca oferecer amparo sem invadir o universo ferido da jovem. Então é por isso, ele murmurou. Você reconhece a casa, os objetos, as fotos? Ela confirmou apenas com um leve aceno. Um silêncio cheio de significados pairava sobre eles, e ao fundo, a chuva começava a recomeçar, batendo suave nas vidraças, como se o clima compusesse a trilha sonora silenciosa daquela revelação. Subitamente, Dona Lourdes irrompeu na sala, amparada em sua bengala e com os olhos vívidos. O que está acontecendo aqui? Indagou, olhando de um para outro. João hesitou. Paula, insegura, recuou um passo. Maria Clara, por sua vez, sentiu um súbito impulso de explicar. Preferiu, no entanto, conter-se e ceder o protagonismo a João. Lu, Paula acha que sua mãe trabalhou aqui, disse ele, optando por uma abordagem cuidadosa, usando o nome da jovem lentamente, honrando o segredo recém-partilhado. Lourdes fixou seu olhar em Paula, passeando devagar pelo seu rosto, procurando traços conhecidos. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela sentou-se, pedindo água. Em silêncio, Paula entregou o copo e, por um instante, as duas trocam olhares. Além de qualquer palavra, havia algo ancestral, um elo invisível que parecia transcender palavras e até mesmo o tempo. Rosana, murmurou Lourdes, quase para si mesma. Faz muitos anos. Não tinha ideia de que... A frase morreu no ar. O desconcerto de todos era palpável. Ao final daquele dia, com a casa mergulhada em penumbra e o relógio marcando já o início da noite, João tomou uma decisão. Retomaria a busca nos arquivos familiares, agora acompanhado de Paula. Ela aceitou sem hesitar. Talvez aquele mergulho fosse a única esperança para se encontrar, finalmente, como filha de alguém, e quem sabe, como parente de outros. Subindo ao sótão, o cheiro de madeira, mofo e memórias esquecidas era forte. As pastas e caixas espalhadas sugeriam um desleixo casual de quem guardava papéis por não saber o que fazer com eles, mas incapaz de jogar fora as peças de um quebra-cabeças desconhecido. João vasculhou algumas caixas enquanto Paula, com dedos trêmulos, abria uma pasta etiquetada Funcionários 1980-2000. Uma sequência de nomes saltou. Ana, Fábio, Rosana, este último sublinhado, seguido de pequenas anotações. Ao lado, um velho crachá com foto. Paula o segurou com força, lágrimas lhe escorrendo sem resistência. Era o rosto de sua mãe, mais jovem, com o sorriso meio triste que ela tantas vezes idealizara em sonhos. Juntos, examinaram também antigos diários do patriarca da família de João, Fernando, seu falecido avô. Havia registros de gastos, referências à presença de Rosana em inúmeras datas e, por entre as páginas, bilhetes rabiscados. Rosana precisa de licença esta semana. Conversar com Rosana sobre a situação da criança. Maria Clara diz que Rosana anda abatida. Ajudar? Após identificar menções tão claras a Rosana, João e Paula buscaram Maria Clara. Ela, inquieta, aguardava na sala de costura. Recebeu o crachá e o bilhete com olhos marejados. Por alguns instantes, reviveu o passado em silêncio. Lembrou dos dias em que consolava secretamente Rosana nos fundos da casa, partilhando chá quente em tardes frias, quando a tristeza era mais forte que o orgulho. Ela foi uma das pessoas mais gentis que já conheci, Maria Clara murmurou, a voz repleta de carinho abafado por anos de discrição. Tinha sempre um cuidado especial com tudo, especialmente com você, Paula. A menção de você no contexto suavizou um pouco o peso do silêncio, convidando Paula a aceitar, ao menos emocionalmente, as sobras de um afeto que nunca foi esquecido. Porque... Paula começou, mas hesitou em perguntar. Sabia que não seria fácil ouvir, muito menos falar. Maria Clara, visivelmente emocionada, explicou. Havia muita pressão.
segredos que não deviam sair daqui, segundo dizem. Só que a verdade sempre encontra seu jeito de aparecer, cedo ou tarde. João e Paula decidiram, então, pesquisar em cartórios próximos, consultando registros públicos que pudessem confirmar ainda mais a ligação de Paula com Rosana. Mergulharam na burocracia, certidões de nascimento, cadastros antigos de funcionários e registros de orfanatos. Em meio à papelada, depararam-se com uma ficha de acolhimento registrada num orfanato municipal. O sobrenome Almeida, de Rosana, estava ligado a Paula. Em paralelo, Paula começou a reviver lembranças fragmentadas. Noites trovejantes, em um pequeno quarto de caixa d'água, a voz abafada da mãe prometendo um dia trazer-lhe a um lugar bonito, mãos carinhosas trançando seus cabelos antes de dormir. O pranto surgia, intermitente, à medida que o vazio da ausência ganhava significado e esperança. Ao regressarem à casa, Maria Clara encontrava-se preparando o jantar. João, solidário, convidou-a para unir-se a todos à mesa. Lourdes aceitou a presença sem reservas. Pela primeira vez, Paula sentiu que sua simples existência começava a importar. Uma sensação de pertencer, ainda que intrinsecamente marcada por dúvidas. Durante o jantar, conversas surgiram aos poucos, quase tímidas. "O que mais você lembra da sua mãe?" perguntou Lourdes, com esforço sincero em dar espaço a Paula. Ela gostava de Violeta e de emoldurar fotos antigas. "Falava sempre que a família é mais do que quem mora junto", respondeu hesitante. Lourdes apertou gentilmente a mão de Paula. Pela primeira vez desde o início da doença, sua força parecia retornar, motivada pelo desejo de fechar brechas no passado. O ambiente evoluía. O peso do mistério começava a ceder espaço a pequenas, tímidas manifestações de carinho. O salão, antes frio, tornava-se mais acolhedor. Paula ajudava Maria Clara na cozinha, experimentava roupas antigas de Lourdes, dividia com João risos tímidos durante as tarefas simples. Até os quadros austeros que vigiavam as paredes pareciam suavizar suas feições em cada novo amanhecer. No entanto, subjacente a toda essa aproximação, permanecia uma tensão, uma verdade ainda por revelar, um ressentimento latente que só o tempo seria capaz de cicatrizar. Numa tarde de sol, Paula explorava o jardim lateral quando encontrou, entre as pedras do canteiro, uma caixinha enferrujada. Dentro encontrou pedaços de papéis envelhecidos, uma foto colorida de Rosana segurando uma garotinha e um bilhete. "Prometa que se um dia alguém bater à porta, você vai ouvir com o coração antes de julgar." Paula entregou a caixa a Lourdes, que leu o bilhete diversas vezes, chorando baixinho. O gesto selava, de forma simbólica, o perdão necessário para que a verdade viesse à tona. Com o tempo, Paula tornou-se figura constante nos ambientes da mansão. Maria Clara ensinou-a receitas de família. Lourdes contou histórias de sua juventude. João a levou para compras no bairro. Pequenos rituais que construíram, aos poucos, uma nova rotina. O passado já não era somente um lugar de dor, mas agora, também, um espaço possível para nascerem novos afetos. Paula, pela primeira vez, arriscava sorrir sem culpa ou hesitação. Ainda assim, pairava no ar o temor de que outros segredos viessem à tona. Lourdes, em noites de insônia, encarava fotos antigas do marido e de amigos de família. Sentia que só restava um passo para finalmente atravessar o último portal da verdade. O sentimento de pertença aos poucos substituía a sensação de abandono. A mansão, antes fria e cheia de ecos, ecoava agora sons de vida. Panela batendo, música baixinha na vitrola, risos. Paula, mesmo sem esquecer o que viveu nas ruas, admitia a si mesma a intimidade com os corredores e com as pessoas dali. Na quietude da noite seguinte, a mansão respirava um alento novo. Lourdes, ao olhar Paula dormindo no sofá, coberta por um xale antigo, murmurou para si mesma: "Talvez seja tempo de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido." A história, nesse ponto,
não era só de sobreviventes, mas de pessoas dispostas a construir algo novo com os cacos do que fora um dia fragmentado. A rotina da mansão assumiu uma suavidade inesperada. Os dias, antes passados em silêncio e distanciamento, agora eram preenchidos por sons discretos de conversas, risadas contidas e até mesmo música tocada em volume quase imperceptível na sala de estar. A imprevisível presença de Paula havia transformado o ambiente. Maria Clara ensinava-lhe receitas, Lourdes arriscava contar fatos de sua juventude e João, cada vez mais envolvido, descia a escadaria sempre à procura de alguma desculpa para dividir a mesa ou um passeio. Entretanto, a mansão ainda guardava seus próprios segredos. E Lourdes, inquieta à noite, sabia que chegara o momento de abrir as portas para o passado, pela primeira vez, sem medo de olhar nos olhos da verdade. Na manhã seguinte, Paula acordou antes dos demais. Caminhou silenciosamente até a biblioteca, onde a luz dourada avançava timidamente pelas frestas das cortinas. Ela percorreu as prateleiras como quem procura alguma coisa que ainda não sabe nomear. Quando pegou aleatoriamente um álbum de fotografias, sentiu de novo o impacto de um passado que insistia em se anunciar. Havia fotos de funcionários agrupados, de festas infantis, de Natal, cenas congeladas que para muitos seriam banais, mas para Paula, um universo de perguntas. Em uma imagem antiga, de tonalidade amarelada, Rosana aparece abraçada a uma menina pequena, o rosto infantil de Paula. A legenda, em caligrafia delicada, indicava: "Minha filha, meu maior tesouro." O pranto veio silencioso. Paula segurou o álbum junto ao peito, permitindo-se chorar pela mãe, pela infância roubada e, sobretudo, pela esperança que começava a florescer de novo. O dia mal havia começado quando Lourdes chamou João ao seu quarto. Sentada na poltrona junto à janela, com o sol iluminando seus cabelos totalmente brancos, ela parecia ainda menor diante do peso da decisão que precisava tomar. "João", chamou com voz firme. "Chegou a hora de contar a verdade. Não posso mais carregar isso sozinha." João sentou-se à sua frente, encarando-a com a atenção de quem sabe que aquilo mudaria tudo. "O que aconteceu, mãe?" Ele tocou levemente sua mão, incentivando-a. Lourdes demorou-se antes de começar. Ouvia, quase como um refrão, o eco antigo da própria ordem: "Mande Rosana embora." O medo do escândalo, a pressão de manter aparências, os julgamentos silenciosos da alta sociedade paulistana. Ela optara pelo silêncio para salvar o sobrenome. E no processo, perdera pedaços de si mesma, do marido, do filho e agora via também de uma neta. Quando soube do romance entre Rosana e seu pai, não aceitei. Pensava proteger nossa família, mas na verdade escondi tudo, inclusive de mim mesma. Mandei Rosana embora sem opção de retorno e sem nem olhar para trás. Confessou com lágrimas silenciosas. Não consegui suportar a ideia de enfrentar olhares ou a condenação do círculo de amigos. Achei que perderia tudo se admitisse aquela criança fruto de um erro. Agora vejo que perdi mais do que podia imaginar. João escutou sem interromper. O relato de Lourdes era doloroso, mas necessário. Pela primeira vez, ele compreendeu o vazio de afeto que havia sentido durante toda a vida. O silêncio pesado, a ausência inexplicável do pai, a frieza diante das adversidades. Tudo tinha raiz em uma decisão impiedosa, tomada em nome da tradição. "Mãe, talvez ainda dê tempo de reparar um pouco disso. Paula está aqui, e só o fato de ouvi-la já é um início", sussurrou João, apertando a mão da mãe. Enquanto isso, Paula descansava no jardim, um espaço de flores e pequenas estátuas de pedra. Ela dedilhou levemente uma folha de violeta, sentindo o perfume que evocava imagens longínquas. Sua mãe lhe ensinando a plantar mudas em latas velhas, dizendo que um dia morariam em uma casa tão bonita quanto aquelas dos filmes. Em flashes intermitentes,
Paula recuperava detalhes da infância. A primeira noite no orfanato, a promessa quase sussurrada de que tudo ficaria bem. O medo constante de ser esquecida. Entre as lembranças, a imagem da mãe, sempre carinhosa, se destacava nas noites difíceis, reforçando a necessidade de recomeço. No final da tarde, Maria Clara resolveu dividir seu próprio fardo. Chamou Paula para ajudá-la com o preparo do jantar e, aos poucos, rompeu a barreira do silêncio. Sua mãe sofria muito. Chorava mais do que sorria, mas era muito digna, capaz de amar mesmo quem não soube retribuir, afirmou com a voz embargada. Quando Lourdes a mandou embora, tentei proteger vocês duas, mas tinha medo. Fui covarde. Hoje, desejaria ter tido mais coragem. Paula, comovida, abraçou Maria Clara. Entre as duas mulheres, floresceu o princípio de uma confiança genuína, livre de julgamentos. Finalizada a refeição, Maria Clara entregou a Paula um envelope amarelecido pelo tempo. Esperei muitos anos para entregar isso. Sua mãe me pediu para te dar, se algum dia você voltasse aqui. O envelope ficou guardado nos bolsos de Paula, esperando pelo momento certo de ser aberto. Diante da tensão acumulada, João convocou todos para a sala de estar naquela noite. Paula, Lourdes, Maria Clara e ele mesma sentaram-se em círculo, um pequeno grupo unido mais por segredos que por lembranças. João tomou a palavra, explicando o que haviam descoberto nos arquivos, nas conversas e no coração. Lourdes, com humildade rara, assumiu cada decisão, cada medo e pediu perdão. O momento foi marcado por lágrimas, mas também pela resistência de Paula. A recusa de aceitar o abandono, a mágoa de crescer à margem de uma história cujo lar sempre lhe fora negado. Eu não queria só um teto, queria saber quem era. Queria sentir que existia para alguém, que não era invisível como nas ruas. Desabafou Paula. As palavras caíram como um alívio e um novo convite para o recomeço. Lourdes alcançou a mão da neta. Não sei como consertar o passado, mas estou disposta a te amar daqui para frente, se você deixar. Maria Clara, por sua vez, reforçou o pedido de perdão, declarando-se disposta a reescrever sua história dali em diante. Paralelamente ao perdão, houve espaço para dúvidas e inseguranças. Paula ponderou sozinha no jardim. Caminhou entre as plantas, revolveu a terra com os dedos, olhando de vez em quando para as janelas luminosas da mansão. E se eu tentar de novo? Pensou. De madrugada, retornou para dentro, sentou-se à mesa da cozinha, escreveu algo em um pequeno bloco e, antes de dormir, deixou as palavras sobre o envelope antigo. Aceitar o amor é mais difícil do que pedir comida na rua, mas não quero mais fugir. Quero ser de alguém. Na manhã seguinte, entregou o envelope para Lourdes e ouviu emocionada a avó ler em voz alta as últimas palavras de Rosana. O texto era breve, mas carregado de ternura. Mesmo longe, fui sempre sua mãe. O amor sobrevive mesmo onde a dor faz morada. Não tema recomeçar. Ninguém consegue fugir do próprio coração. Dias se passaram. Paula começou a frequentar cursos. João a ensinava a dirigir. Lourdes, com saúde frágil mas renovada, fazia planos de festas pequenas. Maria Clara, em paz, recuperava a leveza perdida. A casa, antes silenciosa, passou a ter cheiro de bolo, som de louças e, sobretudo, sentimento de pertencimento. Os laços gradativamente se estreitavam. João e Paula riam juntos ao assistir a programas antigos na televisão. A neta ajudava Lourdes a plantar violetas no jardim. Maria Clara partilhava receitas secretas de família. Havia desencontros, sim, mas o medo fora substituído pela coragem de tentar. Apesar dos avanços, havia a consciência de que famílias não são forjadas em instantes, mas dia após dia. Paula não esqueceu o tempo nas ruas, nem deixou de carregar dúvidas ou feridas, mas aos poucos aprendeu a confiar, inclusive em si mesma. O ciclo de culpa da mansão foi quebrado com o primeiro abraço espontâneo dado por Paula em Lourdes, finalmente resgatando, ao menos em parte, o tempo perdido.
Todos perceberam que os laços mais fortes exigem escolha, coragem e a promessa, tácita, de não desistir. O tempo seguiu seu curso dentro da mansão, agora impregnada de novos sons e vozes. O amanhecer era mais leve. Pela primeira vez, os espaços antes opressores pareciam acolher os passos de Paula não como uma intrusa, mas como parte integrante daquele lar. Paula acordava cedo ao lado de Maria Clara, ajudando nas tarefas da casa, retirando violetas para enfeitar as mesas ou cuidando, de mãos desajeitadas, do café da manhã sob as orientações atentas da governanta. João, pontual com seu trabalho, começou a delegar mais funções na empresa para estar presente no cotidiano doméstico. Esse gesto discreto era para ele o singelo reconhecimento de que a fortuna da vida dependia muito menos dos números em extratos bancários e muito mais das relações que agora tentava finalmente cultivar. Lourdes, um pouco mais animada, abandonou temporariamente o quarto. Dependia dos outros, mas tentava participar nos pequenos acontecimentos, sugeria receitas, contava histórias curtas dos tempos de infância, ria dos tropeços e pequenas gafes de Paula, aprendendo a lidar com as rotinas de uma casa grande, mas também abraçava cada tentativa de aproximação da neta, reparando em detalhes, elogiando conquistas miúdas. João propôs, em certa manhã de domingo, um passeio pela praça onde conhecera Paula. Ela temeu o regresso, mas aceitou. Aquela esquina não era mais o lugar do desamparo, era o portal para uma nova história. Caminharam juntos. Ele apontou o banco onde ofereceram pão e, sorrindo, comentou: "Foi ali que percebi que a gente precisa olhar além do que está aparente. Às vezes, a gente só nota a dor do outro quando olha de perto." Paula concordou com um olhar carinhoso. No caminho, cumprimentaram antigos conhecidos de João, que agora enxergavam na menina uma luz diferente, antes quase invisível ao mundo, agora centro de cuidado sincero. Voltando para casa, pararam em uma doceria. Paula, antes tão desconfiada, aceitou um sorvete oferecido sem medo, rindo ao se sujar com calda de chocolate, arrancando risos espontâneos de João. A relação de ambos evoluiu para uma cumplicidade sutil. Ela desabafava sobre medos, ele compartilhava fracassos. Ambos encontravam nesse vínculo uma espécie de refúgio inédito. Motivada por Lourdes e Maria Clara, Paula matriculou-se em um curso de artesanato no bairro vizinho. Tímida no início, percebeu que tinha talento em transformar materiais simples em pequenas belezas. Potes, vasos de barro, colares de miçangas. O trabalho manual a conectava com lembranças da mãe, que fazia flores de papel e pequenas bonecas de pano. Era também um recomeço para si mesma, testando a capacidade de criar o próprio destino. No primeiro dia de aula, Paula se apresentou aos colegas. "Meu nome é Paula. Estou aprendendo a viver outra vez", disse, sorrindo ao ver a reação calorosa dos novos conhecidos. O aprendizado foi além do artesanato. Ali, ela aprendeu a confiar novamente. Fez amizades, aceitou convites para café, contou partes de sua história, agora sem vergonha, com voz firme, pronta, inclusive, a rir de si mesma. Em novembro, a mansão foi tomada por um cheiro novo, pão de mel e bolos de canela preparados em conjunto com Maria Clara. Lourdes narrava antigas festividades da família, incentivando Paula a recriar receitinhas esquecidas. Certa tarde, ao abrir uma gaveta na cozinha, Paula encontrou um caderno antigo, de capa florida, com receitas escritas à mão. Em uma das páginas leu "Bolo de Rosana", para aniversários especiais. A letra era maternal e no rodapé havia um bilhete: "Nunca perca a doçura, nem mesmo nos piores dias." Com lágrimas e riso, Paula pediu a todas que a ajudassem a preparar o bolo. Na hora do lanche, serviram a receita perdida da mãe. O cheiro adocicado preencheu a casa e Lourdes declarou emocionada: "Cada refeição partilhada pode curar uma saudade."
O bolo foi devorado entre lembranças, afeto e a percepção de que, mesmo ausente, Rosana permanecia. Em todos, pairava o entendimento tácito de que, mesmo quando a dor se transforma, o amor segue, invisível, sustentando tudo. Chegou o momento de Maria Clara confiar a Paula o diário de Rosana. Com mãos trêmulas, entregou-o à jovem, revelando: sua mãe escreveu todos os dias até a própria partida. Guardou segredos, desejos, dores e receitas. Talvez agora seja a hora de você se reconhecer nessas histórias. Paula leu em voz alta fragmentos do diário ao redor do lampião aceso, emocionando a todos. Minha filha, escrevo para que, mesmo longe, você saiba que pode ser forte. A menor flor resiste à tempestade maior porque traz escondida a luz do sol que um dia a aquecerá de novo. Nesse instante, Lourdes beijou a testa de Paula e, entre lágrimas, admitiu: nunca estive tão orgulhosa desta casa quanto hoje. Com a aproximação do Natal, João convidou antigos amigos de infância para uma noite festiva. Paula, em pânico, temia olhares de julgamento, mas, surpreendentemente, foi recebida com calor por todos. Muitos já tinham ouvido sobre a neta descoberta de Lourdes. Houve troca de presentes simbólicos, ceia farta e até pequenas peças teatrais entre os convidados. Um ritual corriqueiro dos tempos antigos, revivido com criatividade por Paula. Risos estouraram ao redor do piano, de onde João, desafinado, tentava entoar clássicos natalinos. No meio da festa, Lourdes, de mãos trêmulas, pediu a palavra. Com todos atentos, declarou: aprendi, mesmo com tanto tempo perdido, que família é escolher todos os dias dar uma nova chance à vida. Paula, emocionada, agradeceu aos presentes por acolhê-la e, olhando longamente para João, sussurrou: obrigada por não desistirem de mim. Hoje, entendo que ninguém é invisível para sempre. Após os festejos, a casa manteve a aura renovada. Paula, agora oficialmente incluída na rotina, ganhou um quarto próprio, decorado com artesanatos feitos por ela, quadros da mãe e fotos novas, ao lado dos que amava. João, orgulhoso, a incentivou a abrir uma pequena loja online com as peças produzidas no curso, ajudando-a a expandir o ateliê. Lourdes tornou-se sua primeira cliente, exibindo cada objeto como tesouro raro para visitas. Maria Clara era a conselheira e gestora da loja. Paula, consolidada em sua identidade, não esqueceu jamais o passado difícil, mas aprendeu a confiar no futuro, permitindo-se ser amada do jeito que sempre sonhou. Sentada à janela no fim de tarde, Paula observava as copas das árvores dançando ao vento. Segurava a carta da mãe em uma mão, um colar de pedra azul na outra, presente de Lourdes, símbolo de aceitação definitiva. Naquele momento, entendeu que recomeçar não era negar o que ficou para trás, mas finalmente integrar cada pedaço de dor, ternura e esperança. Ela sorriu, e lágrimas de gratidão enfim caíram com leveza. O lar era possível. Os laços invisíveis tornaram-se eloquentes. A mansão ganhara nos meses seguintes um brilho sereno. Não era o ouro nos detalhes da decoração, nem o mármore reluzente do hall que fazia diferença. Era uma atmosfera nascida da nova rotina, dos gestos simples, das manhãs preenchidas por vozes e cheiros de café fresco e das noites de conversas baixas entre as paredes que antes apenas ecoavam solidão. Paula levantava-se cedo, com disposição que surpreendia até Maria Clara, agora risonha, sempre pronta a comentar, entre um pão caseiro e uma história antiga, como a menina da praça se tornara parte essencial de suas manhãs. Elas cuidavam do jardim, teciam planos para o ateliê de artesanato e pensavam, juntas, em abrir uma aula comunitária para ensinar outras jovens sem oportunidades. João, mais sereno, tomara o hábito de caminhar pelo bairro ao lado de Paula. Não eram raras as vezes em que, ao cruzar antigos conhecidos, apresentava-a com orgulho.
Essa é Paula, minha irmã, de coração e de verdade. E Paula, cada vez mais confiante, correspondia ao título com tímido sorriso, apropriando-se aos poucos da ideia de ter um lugar no mundo. Numa dessas manhãs, Maria Clara chamou Paula em particular à cozinha. Era hora de revelar o derradeiro segredo guardado por anos, a última carta de Rosana. O envelope, marcado pelo tempo, tinha o nome de Paula escrito com a caligrafia arredondada da mãe. Maria Clara, emocionada, declarou: "Sua mãe pediu que eu só entregasse isso quando você estivesse pronta para recomeçar com o coração limpo." Paula sentou-se, respirou fundo e desdobrou o papel diante das mulheres que agora eram sua família. A carta dizia: "Minha Paula, se um dia o passado te trouxer de volta a essa casa, lembre-se, não guarde mágoa de ninguém. Eu escolhi te amar, sem medir as consequências, e espero que você possa amar também, apesar dos medos. A vida sempre deixa abertas portas desconhecidas por onde o amor pode entrar. Não desista de ser feliz. Você é mais forte do que imagina, e sempre será minha filha, onde quer que esteja." As lágrimas rolaram. Lourdes, olhando para a neta, sentiu o peso ancestral da culpa, mas percebeu ali o início do verdadeiro perdão. Não aquele imposto ou demandado, mas conquistado pela experiência real do afeto cotidiano. O perdão pleno finalmente se manifestou. Paula aproximou-se de Lourdes e a abraçou forte, sem reservas. Maria Clara enxugou os olhos, sorrindo, sentindo alívio. Todos, mais leves, sabiam agora que o ciclo estava fechado. Era hora, literalmente, de criar uma nova história. Desde então, pequenos gestos selavam o entendimento. Lourdes costurou à mão uma colcha para a neta, unindo retalhos antigos da infância de João à camiseta de Paula, criando um símbolo visual da nova família. João escreveu um breve bilhete para Paula, lembrando-a: "Família é escolha diária. Eu escolho você todos os dias daqui para frente." Nas semanas seguintes, o ateliê de Paula cresceu. Inspirada pela motivação de ajudar outras jovens, abriu turmas gratuitas para meninas em situação de vulnerabilidade. Nos finais de semana, a mansão se inundava de vozes, de risos espontâneos, das pequenas conquistas de cada aluna que aprendia a costurar, pintar ou simplesmente a confiar no próprio futuro. João tornou-se tutor financeiro do projeto. Lourdes cedia os jardins para a exposição dos trabalhos. Maria Clara, orgulhosa, contava que nunca vira aqueles corredores tão vivos. Paula agora se via multiplicada em cada nova conquista das meninas. O aniversário de Lourdes, em maio, tornou-se um evento especial. Paula organizou a festa. Bolos, enfeites feitos à mão, música leve e mesa posta ao ar livre, cercada por violetas. Vieram vizinhos, amigas de juventude de Lourdes e até antigos colegas de Paula do curso de artesanato. A casa estava cheia de vida, afetos reconstruídos e, finalmente, de calor familiar. Lourdes discursou, olhos marejados, voz trêmula: "Hoje, mais do que celebrar meus anos de vida, celebro cada recomeço. Descobri que é possível reconstruir laços e fazer novas escolhas, independentemente do tempo perdido. Paula, João, Maria Clara e todas vocês aqui, obrigada por darem novo sentido à minha casa e à minha história." O aplauso foi longo, e as lágrimas dessa vez eram também de felicidade. No fim daquele dia, após a última música e o último bolo repartido, Paula contemplou o pôr do sol da varanda. À sua direita, João e Lourdes conversavam baixinho. Ao fundo, Maria Clara organizava as lembranças da festa. Paula sentou-se no parapeito da janela de seu quarto, segurando a antiga carta de Rosana e o colar de pedra azul. A cada respirar, sentia-se menos presa a um passado de dor e mais aberta aos infinitos possíveis do futuro. Seus olhos, marcados pela luta, agora brilhavam com uma paixão tranquila por recomeçar,
E assim se encerra a história destes laços invisíveis, forjados no inesperado, selados pelo perdão e sustentados por tudo que é essencial: coragem de recomeçar e generosidade capaz de construir família onde antes havia só silêncio. E se você chegou até aqui, acreditando na força de recomeços e na possibilidade de enxergar além das aparências, inscreva-se agora mesmo no canal. Compartilhe nos comentários qual foi o momento mais tocante dessa jornada. E deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer histórias de esperança, transformação e reconciliação. Juntos, faremos ecoar muitos outros laços de afeto por aí.